Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes ouviu que a CBF era um poço de corrupção, politicagem e que nada mudava, não é mesmo? Pois é, mas finalmente alguma coisa aconteceu. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu afastar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E isso pode mudar muita coisa dentro da confederação, viu? Pode dar bom? É claro que pode, mas também pode melar o que já estava engatilhado, tipo o acordo com o Carlo Ancelotti para ser o técnico da seleção brasileira. Mas você sabe exatamente o que rolou? Quem é que entra no lugar do presidente afastado? E o Ancelotti, vem ainda ou o negócio já era? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Na tarde dessa quinta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu destituir o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Segundo a decisão da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, a eleição do Edinaldo em 2021 foi considerada ilegal, por ter sido baseada num termo de ajustamento de conduta, aquele famoso TAC feito com o Ministério Público. Acontece que esse acordo foi usado para alterar regras eleitorais dentro da CBF, o que não está previsto no estatuto da entidade. A justiça entendeu que a forma como essa eleição foi construída foi irregular e por isso o Edinaldo teve o mandato anulado e foi imediatamente destituído do cargo. E o mais curioso disso tudo é que 20 minutos antes da notícia estourar, o Edinaldo ainda falava com jornalistas e demonstrava muita tranquilidade, dizendo estar seguro e convicto da legalidade da assinatura feita pelo Coronel Nunes, o então presidente que o colocou no comando. Eu me sinto tranquilo, quem faz as coisas corretas, ela não tem o que temer, respeitar aos posicionamentos e acreditar na justiça. Olha, com certeza absoluta, porque foi o diretor jurídico da CBF, que tem total autonomia e respaldo, e ele, na presença da sua esposa, Dona Rosa, e também da sua filha, que também é advogada, o coronel nos assinou com toda a convicção. Na sede da CBF? Não, isso foi lá em Belém. Viu? Mas não adiantou essa tranquilidade. A justiça decidiu que com a anulação do mandato do Edinaldo, era preciso realizar novas eleições dentro da CBF. Com o afastamento do presidente, quem assume interinamente é o dirigente Fernando Sarney. Pois é, você conhece o sobrenome, que é um dos 8 vice-presidentes da CBF. Ele assinou um termo de posse e declarou publicamente que não vai mexer em decisões anteriores, deixando claro que sua função é apenas transitória, até que a nova eleição seja realizada. O discurso do Fernando Sarney foi direto, ele se colocou como um nome de transição, alguém que vai manter a casa funcionando até a nova votação definir o novo presidente definitivo da Confederação Brasileira de Futebol. Mas como é que isso pode impactar no acordo com Ancelotti? Se é que isso pode impactar. Esse talvez seja o ponto mais sensível de toda essa história, que deixa o torcedor mais apreensivo. E cara, apesar de ter sido sim o Edinaldo quem conduziu essas negociações, que foi o presidente que contratou o Carlo Ancelotti, que fez todo o esforço para tirá-lo do Real Madrid, você pode ficar tranquilo, porque em nada essa saída do Edinaldo impacta na chegada do Carlo Ancelotti. A CBF toda tá focada nessa transição para que o italiano deixe o Real Madrid e assuma a seleção brasileira. Então mesmo com o Edinaldo fora, fique tranquilo, o acordo com o Ancelotti tá mantido, a não ser, é claro, que o Ancelotti olhe de longe e perceba a bagunça que tá a confederação, coisa que ele já sabe que ele não é bobo, e simplesmente decida pular fora. Mas acredito que o contrato que ele assinou tem proteção contra essa desistência do Ancelotti. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti.
Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Inclusive, segundo o Fernando Sarney, a ideia é não mexer no que estava sendo feito. Ele disse com todas as letras que não pretende interferir nas tratativas com o Ancelotti, justamente porque ele está apenas como um interino e sua gestão é provisória. Mas, apesar do discurso, a verdade é que o ambiente geral da CBF muda sem o Edinaldo. Houve a confirmação verbal do Ancelotti, o anúncio da CBF, mas ainda tem aquele torcedor que só vai acreditar quando vê-lo na beira do gramado tomando decisões para tirar ou colocar alguém na seleção. Agora, a CBF precisa organizar uma nova eleição e não se preocupar com o treinador. Como determinado pela Justiça, ainda não há uma data definida, mas o processo eleitoral deve acontecer nas próximas semanas e isso foi o que garantiu o Sarney. Mas tem uma grande pergunta que os torcedores podem fazer. Existia algum projeto montado pelo Edinaldo? Existia um projeto para o futebol brasileiro? Alguma coisa que estava em andamento ou não? A gente sabe que quase nada acontecia no futebol brasileiro. A CBF também pensa muito pouco o futebol para o Brasil, para os clubes, para o desenvolvimento mesmo do esporte. Mas se não existia nada, agora vai ter uma mudança? Quem chegar agora, quem foi eleito, vai trazer que projetos, que propostas para a CBF, para o futebol brasileiro? O Edinaldo caiu, e caiu por decisão da Justiça. Isso por si só já é um grande marco na CBF, porque a CBF por anos funcionou com uma mentalidade quase de que intocável, onde os mesmos nomes mandavam e desmandavam sem grandes consequências. Os últimos presidentes da CBF tiveram destinos que a gente pode dizer nada honrosos, né? Alguns presos, alguns banidos do futebol, outros afastados até mesmo por denúncias de importunação sexual, de assédio sexual, que são coisas completamente bizarras para uma pessoa que ocupa determinado cargo. E agora, o que a gente pode esperar é que os nomes que se candidatem tragam real mudança para a CBF. A decisão judicial abriu uma nova fase para o futebol brasileiro, mas isso não significa que tudo vai melhorar. Ainda é muito cedo para saber. O que dá para dizer até o momento com certeza é: o comando mudou. O projeto com o Ancelotti, que parecia certo, agora é uma grande incógnita. Será que o treinador italiano vai ter vida longa na seleção com o novo presidente? E a seleção, que já vive uma fase instável, pode ficar ainda mais perdida no meio de mais problemas políticos, uma nova liderança, novas eleições? Ou não? Não tinha como mudar para pior? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Não esquece do like no vídeo e você já sabe, né? Eu fico por aqui, te encontro na próxima notícia, valeu e tchau, tchau!